Boa noite, queridos alunos. Estamos iniciando mais um encontro da nossa semana de preparação de educação para a vida em comemoração ao PET 300 anos, comemorativo do aniversário de Minas Gerais, tá? O nosso encontro de hoje, nós vamos falar sobre religiosidade, diversidade, personalidades, tá? Do estado de Minas Gerais e também algumas festividades, religiosidades do nosso município, tá certo? Do município de Cachoeira de Minas. Eu vou fazer o compartilhamento da tela, dos nossos slides. Bom, o nosso tema, como eu já falei para vocês, é religiosidade, personalidades e diversidades também, por que não, né? Meu nome é professora Gabriela Soares Balesteiro, vou lecionar Sociologia no EJA, né, na Escola Cônigo, junto a vocês nesse terceiro período, tá ok? E qual é o objetivo desse nosso encontro de hoje, tá? Justamente é apresentar uma análise sobre a relação entre a religiosidade e a sociedade no mundo atual, no estado de Minas Gerais. E mais especificamente, em Cachoeira de Minas. E justamente para que nós possamos verificar e analisar que a religião ela está presente tanto compõe os nossos valores pessoais, como também estão presentes na esfera pública. E mais ainda, as religiões, elas perpassam e entrelaçam questões de ordem pessoal, valorativa, de ordem moral e também as esferas sociais, tá? Nenhuma religião é totalmente pura. Ao longo da história, ela sofreu a influência, principalmente da miscigenação, tá? Nós temos uma raiz afrodescendente muito contundente, e essas raízes, elas justamente perpassaram o âmbito das religiões de matriz africana e acabaram atingindo todas as demais religiões, de alguma maneira, tá ok? Especialmente o catolicismo. Então, nós vamos verificar essas questões, justamente falando sobre algumas festas, algumas festividades de ordem religiosa, que são muito comuns no estado de Minas Gerais, tá ok? Bom, nós sabemos muito bem que eu vou diminuir o tamanho aqui do compartilhamento para eu conseguir verificar quem que está entrando, tá? Só por isso. Tá joia? Bom, então diminuiu o tamanho da tela. Bom, nós sabemos muito bem que após a nossa Constituição Federal de 1988, né, que trouxe uma gama de direitos, inclusive ressaltou o direito importante que é a liberdade religiosa, reafirmou a existência de um Estado que é laico, né? Ou seja, um Estado em que não existe uma religião oficial, em que justamente há a necessidade de respeitarmos as diversas religiões, tá? Então, no Brasil, há a separação entre a igreja e o Estado, ok? Ou seja, não há uma religião dita oficial, tá joia? Mas isso não quer dizer que nós ainda somos um país de maioria católica, tá? Não quer dizer que o catolicismo não tem grande interferência, não, tá? Mas em outros períodos, ao longo da nossa história, havia uma junção entre o Estado e a Igreja, tá? Especialmente no período do Império. Então, todas essas questões estavam centralizadas na figura de um rei, na figura de um monarca, tá? E justamente o monarca, ele detinha o poder que ele possuía, porque ele dizia que ele era um enviado de Deus para governar a terra. Então, por isso que muitos reis se mantiveram no poder. E isso não foi diferente no nosso país, principalmente no período imperial, né? Tivemos Dom Pedro I, Dom Pedro II, e
diversos reis. Mas, com a proclamação da República, houve a necessidade de uma mudança dessa mentalidade, tá? E, mais especificamente, voltando para a nossa realidade atual, hoje, o nosso Estado, ele é laico, ou seja, uma separação entre a igreja e o Estado. Não é a igreja que controla oficialmente a política do nosso país e também, né, não é, vamos dizer assim, pode até influenciar alguns políticos, mas não é a igreja que está no comando, ok? Justamente para que possamos experienciar esse estado laico, ou seja, viver a diversidade e respeitar as diversas religiões que existem, tá? Isso é muito importante para a história de Minas e também para a sociologia, tá? A sociologia também sofreu a influência dessas questões, de questões relacionadas à religiosidade, tá? A sociologia, nos anos 30, em 1930, ela era compromissada, né, com o desenvolvimento nacional. Então, ela ainda estava muito arraigada, especialmente com matrizes de ordem católica, né, com a religião. Posteriormente, anos 50 e 60, houve o que? Um interesse pelo que alguns autores chamam de interesse pelo exótico, tá? Não é uma expressão apropriada, mas é isso que alguns sociólogos da época falavam, né? Ou seja, vamos nos abrir para religiões afro-brasileiras e outras ainda de origem evangélica, tá? Vamos nos abrir para o novo. Isso na década de 50 e 60. E, atualmente, pós-Constituição Federal de 88, há esse pluralismo, essa liberdade religiosa, tá? E mais ainda, há uma institucionalização da teologia, ou seja, o surgimento de diversas entidades religiosas, né, de diversas instituições religiosas. Por isso, diversas igrejas evangélicas, diversas igrejas que de ordem, de matriz africana, como a Umbanda, um candomblé, a influência do espiritismo na atualidade. E isso ocorre não somente na nossa nação, de um modo geral, isso ocorreu também em Minas Gerais, pessoal. Muitas das festas que nós, atualmente, festas, inclusive, de ordem católica, em muitas cidades, vocês percebem que há a influência de muitas religiões afrodescendentes, tá? Então, a religião, para a sociologia, ela tem que ser analisada de uma maneira que englobe todas as realidades, né? Ela tem que ser visualizada, vislumbrada de um ponto de vista sociológico. Então, ela não pode ser compreendida, muitas vezes, só sob um viés pessoal. É importante a pessoa ter os seus valores religiosos? Sim, é muito importante. Mas, quando nós estamos em sociedade, nós temos que nos educar e aprender a observar a diversidade religiosa e, muitas vezes, não apresentar, né, não ter um comportamento um tanto preconceituoso, né? Nós temos que observar outras realidades, e isso do ponto de vista da sociologia, com um olhar de empatia, com um olhar de respeito, com um olhar de inclusão, tá? Justamente entendendo que é uma diversidade religiosa, que é uma religião distinta da minha, tá? Eu tenho os meus valores religiosos, o outro pode ter outros valores religiosos, e, estando em um Estado democrático, devemos nos respeitar mutuamente e viver em sociedade, tá? Então, a religião, ela acaba sendo um fenômeno social, um fenômeno social dinâmico, ou seja, ela vai sendo culturalmente, vamos dizer assim, transformada, tá? Não os valores pessoais, aqui estou falando em termos conjunturais, em termos relacionais, tá ok? Então, ela acaba sendo influenciada, né? Então, o que ocorre? Nós, seres humanos, nós somos seres relacionais, nós somos seres culturais. Então, nossos valores, eles vão influenciar o meio que nós vivemos, mas também nós vamos sofrer a influência daquele meio.
que nós estamos. Isso ocorre também em relação à religião, que para a sociologia é vista de uma maneira global, como um fenômeno religioso, como produto de uma cultura, produto das sociedades, produto das relações sociais, tá? Ok? Então, para a sociologia, a religião é relacional, tá? E isso também ocorreu aqui em Minas Gerais, tá? Otto Maduro já dizia que a religião é formada por uma estrutura de discursos, né? Cada religião, cada entidade religiosa vai ter os seus discursos e práticas comuns a um grupo social, tá? Então, ela vai unir o que? A teoria e a prática. O que eu quero dizer com isso? Existem, né, termos que muitas vezes nós utilizamos nas igrejas católicas, nas igrejas evangélicas, e que são os mesmos santos, as mesmas denominações, só que numa outra linguagem para as religiões oriundas dos afrodescendentes, da influência dos afrodescendentes, tá ok? Existem, vou dar um exemplo, alguns santos, ou algumas denominações para Deus, que para nós, Deus, Virgem Maria, Nossa Senhora, tá? Mas para outras religiões de matriz africana, eles adquirem uma outra denominação para se referir à mesma pessoa, tá? São outras denominações que justamente vão refletir a linguagem e a cultura daquele povo, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Nós somos marcados pelo sincretismo, nós somos marcados por essa influência. E sendo assim, nós temos que aprender a ter um olhar mais humano, um olhar mais atento e um olhar mais acolhedor para as diversidades. Ou seja, nós temos que nos despir muitas vezes de alguns preconceitos, de algumas, vamos dizer assim, algumas ideias preconcebidas que nós possuímos, tá? Lamentavelmente possuímos, e nos abrir para o novo, tá? Ok? Nos abrir para observar outras realidades e até mesmo refletir, será que vale para mim? Eu respeito o outro, ele tem a sua liberdade religiosa, mas eu acredito que para mim não se adequa. Mas, de repente, com o meu coleguinha do lado, pode ser uma religião que ele se sinta bem, né? Então, justamente essa ideia, vamos observar sem preconceito a diversidade religiosa, ok? Bom, religiosidade de Minas Gerais. Como eu já havia falado para vocês, a presença de negros africanos trazidos para a nossa região aqui de Minas Gerais, como força de trabalho, especialmente nas regiões das cidades históricas, do Triângulo Mineiro, pessoal, influenciou de forma significativa a formação religiosa do estado de Minas Gerais, tá? Então, no catolicismo e em outras religiões também, inclusive religião espírita, tá? E também algumas religiões de ordem evangélica, não todas, algumas mais tradicionais, mais, né, acabam não, vamos dizer assim, não aceitando, mas existem, se nós formos observar, alguma influência, tá? Por exemplo, alguns aspectos das religiões de matriz africana acabaram sendo incorporadas à religião católica, tá? A própria ideia de devoção também, muitas vezes, está ligada a essa influência. A realização de comemorações, de festejos, também está ligado a essa influência de matriz africana. Pessoal, os europeus são pessoas, vamos dizer assim, que possuem uma certa frieza, e nós fomos colonizados por europeus, né? O Brasil foi descoberto, entre aspas, né, em 1500. Por quê? Por portugueses. Descoberto, né? Na verdade, foi invadido, mas fomos descobertos por portugueses. Então, temos uma influência de matriz europeia? Temos. Mas os europeus, eles possuem um comportamento mais frio. Então, de onde que nós recebemos essa característica de festejar, né? É uma influência
Dos negros? Sim, porque eles festejavam, eles faziam festas religiosas, reuniões, tá? Para justamente louvar, festejar aqueles santos, né? Os santos que eles tinham devoção, ok? Então, essa é uma característica que nós incorporamos, sim, tá? Em muitas procissões, em muitas celebrações, em muitas comemorações religiosas, nós incorporamos essa alegria, e essa alegria eles costumavam ter em suas celebrações, tá ok? Bom, isso eu falo do Brasil, da nossa região de Minas. Os festejos, eles são chamados de folguedos, tá? São manifestações que seguem um rito e acabam representando os sentimentos e a fé de um povo. Então, tem algumas festas, como algumas festas religiosas, como o Congado, a Folia de Reis, que justamente relembram esse vínculo, tá? E sofrem essas influências dessas outras religiões, tá? Eu vou mostrar depois umas fotos para vocês, depois do próximo slide, sobre o Congado e Folia de Reis, que mais? As pastorinhas e a festa do Divino. São muito comuns, especialmente nas cidades históricas, tá? Algumas imagens vocês vão perceber que há influência da alegria, das cores, né? A pluralidade de cores, a diversidade das cores. E tem uma característica interessante, que é justamente a presença de uma família real, né? A figura de um possível embaixador, além, logicamente, das figuras religiosas, né? Das interpretações, das representações religiosas, né? Tá? Então, o que acontece? Houve uma certa miscigenação de algumas festas solenes imperiais, da família imperial, né, portuguesa, e ou foi incorporado o quê? Muitas das cores, muitas das vivências oriundas justamente das populações de matriz, né, descendentes dos negros, tá? De matriz africana. Então, o que nós queremos dizer com isso? Que existem alguns festejos que existem nos dias atuais e em que é possível que nós visualizemos essa presença, essa miscigenação, tá? A reunião de características europeias, tá? E a reunião juntamente com características da nossa população afrodescendente, tá ok? Bom, o Congado, o que é o Congado? É um festejo que tem as suas origens atreladas aos cortejos em agradecimento aos reis congos na África, tá? Então, essa festa, na verdade, é um cortejo que justamente relembra esse acolhimento, esse agradecimento, essa comemoração festiva, e para justamente acolher alguns reis africanos. Essa característica foi incorporada e hoje, né, foi incorporada por elementos do catolicismo e hoje representa a devoção a Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e tantos outros santos, dependendo da localidade em que existem essas festas, ok? Outra festa que é de extrema relevância e importância, a Folia de Reis, que foi declarada, é uma festa que foi declarada como um patrimônio cultural e material de Minas Gerais, tá? O que seria esse patrimônio cultural? É uma ideia, uma riqueza, uma tradição que foi sendo transmitida de geração para geração, tá? É algo que não é físico, tanto que fala em patrimônio cultural imaterial, ou seja, é algo não físico, porque trata-se de uma representação de festas religiosas, não é algo palpável que nós conseguimos pegar como uma imagem, um quadro que foi deixado que foi justamente feito em alguma época histórica, uma igreja física. Aí sim, são
são produtos, são patrimônios materiais, ou seja, existem ali e nós conseguimos tocar. Já essas festas, elas são consideradas algo que é transmitido de geração em geração, um patrimônio transmitido de geração em geração, um patrimônio cultural e material, tá? Ou seja, é transmitido, é algo que nós não podemos tocar, porque fazem parte de valores religiosos, da tradição que é transmitida. E isso, né, essas festas geralmente ocorrem no final do ano, de 24 de dezembro a 6 de janeiro, justamente por representarem o nascimento de Cristo, tá? E justamente há uma junção do tradicionalismo das festas imperiais, tá? Do Brasil Império, há um resgate dessa ideia da figura do embaixador, da figura do rei, enfim, juntamente com representações de Maria, José, menino Jesus e dos 3 reis magos, tá? No momento em que eles encontram Jesus. Então, há o entrelaçamento dessas questões, ok? Tudo com muita festa, com muitas cores, com muita alegria, tá? Aqui eu trago imagens do Congado, ok? Onde mostra justamente a representação do agradecimento, de um cortejo de agradecimento e de recepção para os reis, tá ok? E hoje é utilizado em festejos justamente para celebrar santos como Nossa Senhora, quais outros? São Benedito, Santa Efigênia, e dependendo da localidade, também padroeiros das cidades, tá? Então, o congado é uma modalidade que antes, quando ela foi trazida, e principalmente na época do Império, para Rio de Janeiro e para Minas Gerais, especialmente em quais cidades? Nas cidades históricas, que tinham ligação com a Estrada Real do Ouro, que justamente desemboca no Rio de Janeiro, tá? Paraty, inclusive, Paraty, Ouro, no Rio de Janeiro, Ouro Preto, antiga Vila Rica, são cidades que justamente são muito semelhantes. Quem já visitou as duas, tá? As duas cidades históricas, a cidade histórica de Ouro Preto e a cidade do Rio de Janeiro de Paraty, vocês vão verificar que há uma semelhança muito grande, principalmente na arquitetura, tá? Na arquitetura, no estilo das ruas formadas por grandes pedras que justamente foram construídas e trazidas pelos escravos, tá ok? E, além disso, vocês vão verificar que nas igrejas das cidades históricas, as igrejas das cidades históricas, elas foram construídas pelos negros, tá? Inclusive, tem algumas igrejas na cidade, em Tiradentes, Minas Gerais, em que os negros que morreram durante a construção dessa igreja estão lá enterrados. Exatamente, pessoal, tá? E naquele período, né, justamente porque muitos não queriam aceitar o catolicismo, muitos negros acabaram sendo mortos. É uma realidade triste da escravidão no nosso país, mas infelizmente ela existiu, tá? Muitos negros foram mortos e jogados num rio que se chama, se não me engano, Rio das Mortes ou Rio das Sombras, também, que permeia Tiradentes, tá? Que passa por Tiradentes. Eles eram jogados ali, amarrado pedras em suas pernas, justamente para que eles não conseguissem se salvar, e eram jogados ali, justamente porque eles não queriam participar da construção da igreja, eles não aceitavam o catolicismo. Então, houve negros, né, afrodescendentes que aceitaram o catolicismo, e houve aqueles que não aceitaram, que queriam continuar seguindo a sua orientação religiosa. Por isso que o pluralismo que existe hoje, essa liberdade religiosa é muito importante, tá? Por quê? Porque muitas pessoas sofreram com essas limitações no que tange às opções religiosas. Mas voltando aqui, né, só dei esse parênteses,
Então, nós verificamos que essas festas, elas fazem uma ligação, uma ponte entre a tradição do imperialismo, a figura do imperador dos reis, e justamente as festividades, a cultura daquelas localidades, tá? E possuem, logicamente, uma grande influência afrodescendente, que foi incorporada aos elementos católicos, ok? Bom, ou há outras festas, como as pastorinhas. As pastorinhas é muito interessante, porque era um grupo de moças, de meninas, que justamente visitavam as casas vestidas de pastoras, para justamente lembrar o nascimento de Jesus, em que Jesus teve a visita de pastores, tá? Para o louvar. Então, essa tradição é mantida, e as moças, essas meninas, visitam as casas, os presépios das casas, e justamente elas fazem um papel assistencial. Elas cantam louvores, oram, dançam, e ao mesmo tempo elas pedem uma contribuição para o Natal de crianças carentes daquela localidade, tá? Aqui tem a figura dessas pastorinhas, muito comum também em algumas cidades mineiras, tá? Tá joia? Principalmente as cidades históricas, pessoal. Principalmente. Bom, festa do divino. Também é uma data em que há a consagração do Divino Espírito Santo, tá ok? Também há a influência do imperador, tá? Da figura de um imperador, que hoje, né, diferente da época em que era o imperador mesmo, hoje é geralmente a figura de um festeiro ou daquela pessoa que está sendo homenageada na festa, tá? Ou aquela pessoa que está justamente realizando aquela festa, trouxe grandes contribuições laborais para que aquela festa ocorresse, ou uma pessoa que está sendo homenageada, tá? Essa tradição foi trazida na colonização pelos portugueses, e nós incorporamos com as nossas características regionais, tá ok? Então, essa festa também existe, as representações do imperador, tá? As representações da família imperial, porém, há o entrelaçamento também da alegria, das cores e da festividade oriunda dessa herança afrodescendente que todos nós possuímos, tá? Todos, né? É o que muitas vezes, quando vejo certos posicionamentos racistas, que nós temos que desconstruir, inclusive na nossa própria maneira de falar, tá? Eu acabo ficando um tanto quanto revoltada, porque nós somos frutos, todos nós, pessoal, todos nós, em algum momento nós temos alguma descendência afrodescendente ou indígena, em algum momento, né? Então, esse sangue corre sim na veia de todas as pessoas, todas. Então, realmente, comportamentos racistas, comportamentos preconceituosos devem ser abominados. Bom, e o que existe no nosso município também? Festas juninas, quadrilhas, né? E justamente essas festas foram incorporadas, esses festejos fazem alusão a rituais de boas colheitas, de fertilidade, de acolhimento a reis, rainhas, celebrações, tá? E também foram incorporadas as celebrações da Igreja Católica, tá joia? Então, essa exaltação, essa festa que nós fazemos na atualidade, só tem essa riqueza, tem essa influência dessa alegria que justamente compõe a população brasileira que é miscigenada. E no caso de Cachoeira de Minas? Bom, a nossa cidade, né? Ela possui uma igreja matriz, uma igreja central. Ela foi fundada por Inácio da Costa Rezende, tá? Foi fundada a cidade de Cachoeira de Minas. Houve as incursões dos bandeirantes pelos sertões, tá? Na época em que era necessário o desbravamento para justamente
buscar ouro, pedras preciosas, enfim, era necessário esse desbravamento e foi muito importante para justamente o povoamento do interior do nosso país, tá? São Paulo, Minas Gerais, tiveram grande influência dos bandeirantes. Aqui ocorreu a mesma coisa, tá? E esses bandeirantes, eles beneficiaram a região do Planalto Mineiro, onde se localiza o município de Cachoeira de Minas. A ocupação ocorreu em 1853 por Inácio da Costa Rezende e sua esposa. E qual a importância deles, pessoal? Eles foram proprietários da chamada Fazenda Cachoeira, eles doaram terrenos para a construção de uma capela, onde foi em que foi erigida a margem direita do rio Sapucaí Mirim, dedicada a São João Batista. Então aí, pessoal, começou o embrião da Igreja Católica de Cachoeira de Minas, tá ok? E quais são os festejos que a nossa cidade possui? Nossa cidade tão rica, tão plena, né? O mais famoso, as festas mais famosas, como a festa de São Pedro, né, a tradicional festa de São Pedro, a fogueira, é a maior fogueira do Brasil, como alguns denominam, a festa de São João, que costuma ser um ambiente familiar, onde a população de Cachoeira de Minas se encontra em peso, tá? Mas a fogueira de São Pedro era uma manifestação que é reconhecida não só no sul de Minas, mas em todo o nosso país. É uma manifestação cultural grandiosa, que justamente representa a nossa cultura, a nossa tradição e a influência marcante da religiosidade do nosso município, que é composto por maioria católica. Ok, pessoal? Bom, nesse período, né, ano a ano, nós entendemos, nós verificamos que a nossa fogueira, ela acaba ganhando altura, tá? Logicamente, pessoal, esse ano foi um ano atípico por conta da pandemia, e essa festa, infelizmente, não ocorreu, mas esperamos que nos próximos anos ela volte a ocorrer e justamente refletir a alegria e a cultura do nosso povo, tá ok? Bom, essa festa de São Pedro, geralmente ela ocorre, a festa de São Pedro geralmente ocorre no dia 29 de junho, tá? Ela ocorre nesse período, nessa data, geralmente, e 29 de junho, às vezes início de julho, mas é mais 29 de junho, pessoal. E essa festa é tradicional. Bom, alguns dias antes, antes do acender da fogueira, há um desfile de carro de boi, dos carros de boi, que justamente também reflete a tradição e a cultura do nosso povo, tá ok? Em que esses carros levam a lenha, as lenhas que serão colocadas na fogueira, e durante essa festa são distribuídos alguns quitutes juninos, tá? Alguns anos foi assim, outros anos, alguns quitutes eram distribuídos um dia antes da fogueira, que tradicionalmente ocorre em um sábado, tá? Tradicionalmente. Nos últimos anos tiveram algumas mudanças em relação a essas questões, por haver a necessidade de se ser celebrado a festa no dia de São Pedro, mas, na maioria das vezes, na maioria dos anos, ocorreu em um sábado. E na sexta-feira, muitas vezes, existia quadrilha, a distribuição de diversos quitutes dos juninos, enfim, há uma confraternização entre as pessoas, entre os moradores de Cachoeira de Minas, tá? E o que eu quero ressaltar, pessoal? Assim como ocorre em outros estados, essa alegria, esse acolhimento também é uma influência do nosso povo, da nossa descendência africana que permeia o nosso sangue, essa alegria, essa festividade, essa pluralidade de cores, justamente entrelaçadas com valores divinos, valores religiosos, ok? Então, aqui eu trago uma imagem do primeira pessoa que celebrou, né, pelo menos está no grupo Memória de Cachoeira de Minas, que está no Facebook, tá? Como a primeira pessoa que celebrou uma missa aqui no nosso município, né, aqui na nossa região, foi o padre João Quadros Aranha, tá? E me parece que ele era uma pessoa muito influente, segundo eu vi alguns relatos, tá?
E ele é uma pessoa que, inclusive, ele se mudou depois para São Paulo e exerceu uma atuação política religiosa muito grande, especialmente na Praça da Sé, em São Paulo. Ele ficou muito tempo por lá, ele atuou também politicamente, enfim, ele é uma pessoa, ele é um considerado como o primeiro pároco que realizou uma missa em nossa cidade, ok? Aqui eu trago para vocês uma foto da antiga igreja matriz de Cachoeira de Minas. As pessoas no grupo do Facebook não souberam me dizer se é a chegada ou a saída de uma procissão. Não souberam dizer, tá? Possivelmente era uma procissão, mas ninguém sabe se era o início ou o término de uma procissão, tá? Trago outra foto também de uma coroação de Nossa Senhora, me parece que foi a primeira coroação de Nossa Senhora, tá? Também não houve muita precisão quanto a questões de datas, mas, segundo o Grupo Memória de Cachoeira de Minas, é a primeira imagem que temos da coroação de Nossa Senhora, tá? Trago para vocês também a imagem atual da nossa Igreja Católica, a Igreja Matriz de Cachoeira de Minas, tá ok? Essa igreja passou por uma reforma nos últimos tempos, vocês já devem saber, né? Justamente por conta, e principalmente do crescimento de adeptos ao catolicismo, o que reforça ainda mais essa influência católica, da igreja católica no nosso município. Mas, queridos alunos, existe só a igreja católica? Existem só católicos? Não, tá? E justamente, assim como nos é permitido pela Constituição Federal Brasileira ter uma liberdade de culto, essa diversidade, essa multiplicidade de religiões, essa pluralidade, também é refletida no nosso município, tá? Eu tentei buscar fotos de outras igrejas, outras igrejas evangélicas, mas eu trouxe de uma especial, que é a Igreja Presbiteriana de Cachoeira de Minas, tá ok? Essa é a foto da igreja atual. Tentei resgatar uma mais antiga, mas não consegui localizar. Busquei nos grupos do Facebook, mas não consegui localizar. Mas existem outras. Congregação Cristã, houve algum tempo aqui a Sara Nossa Terra, houve algum tempo a Igreja Universal, não sei se ainda permanece a Igreja Universal. Existem também outras em outros bairros, como o bairro do Santo Cruzeiro, né? Que eu não estou lembrando o nome, mas existem outras igrejas de matriz evangélica, tá? Ou seja, pessoal, há uma pluralidade e nós temos que aprender a olhar o que é diverso a gente de uma maneira acolhedora, sim, tá? Valores religiosos são valores pessoais. Posso compartilhar com vocês? Lógico que posso. Eu vou influenciar todo o meio que eu vivo? Sim, né? Nós somos seres históricos, nós somos seres culturais, nós somos seres sociais e relacionais. Nós somos seres humanos, nós fazemos história, nós nos relacionamos, mas jamais desqualificar quaisquer outras religiões, porque elas possuem características que são diferentes da nossa, tá? Todas as religiões, elas sofreram influência da nossa população como um todo. Todas, tá? Todas elas foram alvo de transformações ao longo dos anos. Inclusive, algumas religiões evangélicas, não falo daqui propriamente de Cachoeira, não, nem da presbiteriana, nem de qualquer outra, mas existem algumas igrejas evangélicas, como do estado do Rio de Janeiro, que é a luterana, que, diante de tantas transformações sociais, não estou aqui dizendo se é pecado ou não, pessoal, não estou entrando nesse mérito, mas há algumas igrejas luteranas evangélicas que acolhem o casamento entre pessoas do mesmo sexo, tá? Porque entendem de uma maneira diversa o Novo Testamento, que o Novo Testamento prega o amor, a inclusão, ok, pessoal? Ou seja, há um intercâmbio, mesmo que muitas ainda tentem manter uma tradição, há um pouquinho de influência, há um intercâmbio, tá? Não tem como, ok? Então, não estou entrando no mérito, pessoal, até porque eu entendo que cada igreja tem a sua própria organização, tá?
a sua própria liberdade, a sua própria autonomia, e pode aceitar ou não casamento entre pessoas do mesmo sexo. Se não aceita, está dentro da autonomia funcional, administrativa, religiosa daquela entidade religiosa, daquela determinada denominação que é assegurada na nossa Constituição Federal. Entretanto, são cidadãos, e o Estado, agora eu não estou falando do âmbito da religião, estou falando do âmbito do Estado. O Estado deve protegê-los, deve assegurar os mesmos direitos. Agora, não falo da religião, falo do Estado. A religião não vai aceitar, está dentro da sua liberdade, da sua autonomia, autorizada pela Constituição Federal, tá? Mas, socialmente, são indivíduos que possuem seus direitos também, e direitos que são assegurados. Voltando aqui, falamos das igrejas evangélicas, demos uma pausa, agora nós vamos falar sobre o espiritismo. Também temos em Cachoeira de Minas o Centro Espírita Luz da Nova Era. Assim como no município de Conceição dos Ouros, também existem religiões de matriz africana, como a Umbanda, tá? Também uma outra vertente do espiritismo entrelaçada com matrizes afrodescendentes, tá? Que são formados por pessoas, principalmente o Centro Espírita da Luz da Nova Era, quem conhece as pessoas, os dirigentes, sabe que são pessoas acolhedoras, são pessoas que auxiliam o próximo, né? Todo sábado existe a Sopra Fraterna, onde acolhem diversas pessoas. Em muitas famílias hipossuficientes são distribuídas cestas básicas. Ah, mas as outras religiões também fazem, eu sei, a religião católica, a religião evangélica também fazem isso. Mas os espíritas também fazem, também há essa distribuição. Durante muito tempo nós tivemos uma creche em que a sua dirigente era espírita. E quantas crianças não foram acolhidas? Quantas crianças não foram educadas? Tá? Quantas crianças não pertenceram à creche da Maria José? Então, ou seja, o ideal espírita é o quê? Da fraternidade, da união, da empatia, do acolhimento, né? Justamente unindo a teoria e as boas práticas, né? Para eles, a fé sem práticas é morta, né? Nisso se assemelham com os evangélicos e também com os católicos, a fé sem práticas é morta, né? Mas eles têm um assistencialismo um pouco mais arraigado, tá? E olha que não sou espírita, pessoal, mas eu visualizo grande parte das pessoas, de colegas que são, o assistencialismo, a ajuda ao próximo em primeiro lugar, tá? Colegas que visitam hospitais, tive um professor na época do mestrado, um advogado famoso, visita todo final de semana hospitais, agora nesse tempo de pandemia não, mas visita crianças, visita o Hospital do Câncer, faz essa atividade de doações, e ao mesmo tempo ele justamente, ele proporciona algumas festividades para conseguir recursos, para destinar para esses locais, para esses hospitais. Então, o assistencialismo é muito forte, muito forte. E aqui nós temos o Centro Espírita, em Conceição dos Ouros, a Umbanda, tá? Logicamente, pessoal, em todas as religiões, se muitos estão mal intencionados, podem se valer das religiões para coisas ruins, mas isso em todas, pessoal, todas. Se os dirigentes ou alguns estão mal intencionados, podem se valer da religião para praticar o mal, mas aqui nós não estamos falando sobre isso, nós estamos falando do respeito à liberdade religiosa, nós estamos falando do acolhimento, de possuirmos um novo olhar, justamente porque nós somos frutos de uma sociedade miscigenada, nós somos frutos de uma sociedade que foi construída ao longo dos séculos por indígenas, por negros e também por população europeia. Então, nós temos esses sangues correndo em nossas veias, os três, tá? Os três, sem exceção. E, logicamente, nos tempos atuais, a vinda de outras populações, né? Inclusive, em São Paulo, há uma influência muito grande dos orientais,
Atualmente, também, nós sofremos essa influência. Em Pouso Alegre, quantos restaurantes de comida japonesa, de comida chinesa, tá? Ou seja, nós recebemos diariamente essas influências, e também no que tange à religião. Mas, como nós estamos falando e nos focando em Minas Gerais, o que conseguimos vislumbrar, né? Religiões católicas com uma ampla influência, e incorporação de elementos do afrodescendentes, grande, né? E também religiões espíritas, tá? Bom, quem é mineiro? Chico Xavier. Chico Xavier é mineiro, tá? Ele construiu a sua vida onde? Em Uberlândia, Triângulo Mineiro. Ali o espiritismo também é muito forte no Triângulo Mineiro, Uberaba, Uberlândia, tá? Ali é muito forte o espiritismo. Chico Xavier é muito famoso na religião, viveu em, acho que Uberaba, não foi Uberlândia. Viveu a sua vida em Uberaba. Ele nasceu em uma cidade próxima, agora eu não me lembro o nome, se é Boa Esperança. Tem um nome assim relacionado, um nome bonito, sabe? Um nome composto, um nome bonito, né, dessa cidade. É ali próximo, mas ele passou a sua vida em Uberaba. Praticou bem para tantas pessoas, tá? Então, nós temos essa influência. E o que eu quero, é a mensagem que eu quero trabalhar com vocês? Nós temos que olhar a pluralidade religiosa com empatia, com alteridade, com respeito, tá? E não negar essa pluralidade religiosa, entender como uma beleza, tá? É uma beleza inerente ao nosso país, é uma beleza inerente ao estado de Minas Gerais, é uma beleza que é inerente à nossa região, tá? E justamente aprender a olhar o diferente com harmonia, sem preconceitos, tá? Mas, professora, eu não gosto da religião espírita, eu prefiro continuar na religião católica. Ok, mas você não vai discriminar o seu colega que é espírita. Você não vai impedir que um filho seu se relacione com um amiguinho que é espírita, né? Porque cada um tem a liberdade de seguir a religião que mais se sente bem, que mais lhe faz bem. Ok, pessoal? Justamente porque todas as religiões pregam, de uma maneira geral, a prática do bem, tá? E fazem parte da construção da nossa população. Estamos falando de Minas Gerais, população do nosso estado de Minas Gerais. Tá certo, pessoal? Bom, era isso que eu tinha, essa mensagem que eu tinha para falar para vocês, tá? Justamente essa semana de comemoração, Semana de Educação para a Vida, do PET 300, ela oportunizou esse debate dessas questões, e entrelaçar também conteúdos da sociologia, tá? A sociologia da religião, ela prega muito isso, a questão do acolhimento, da empatia, do respeito à diversidade, do respeito à pluralidade. Tá joia, pessoal? Alguma dúvida? Ficou algum comentário que vocês querem fazer antes de nós encerrarmos o nosso encontro? Existe algum comentário? Elaine, vamos ver quem mais está aqui. Elaine, Deise. Tudo bem. Tá joia, pessoal. Então, é essa mensagem que eu queria passar para vocês. A mensagem da união, do acolhimento, do respeito ao próximo, do respeito ao diferente, tá? E, justamente, pessoal, a gente olhar um outro com mais amor. Porque eu creio que isso é o que eu acredito em Deus, todos vocês acredito que tenham também, comungam dessa mesma fé, e eu acredito que o que mais vale é justamente vivermos em paz, justamente vivermos em harmonia, acolhermos as pessoas. Eu acho que isso é o de maior valia, tá ok? Bom, pessoal, uma boa noite a todos, eu não vou me alongar muito aqui, tá certo? Eu faço também transmissão pelo Facebook para os alunos, então vou concluir aqui pelo Facebook a transmissão. Um grande abraço a todos vocês e muito obrigado por vocês estarem aqui assistindo esse nosso encontro, tá?
ok? Boa noite, Boa noite, professora. Deise. Um grande abraço. Boa noite, um grande abraço, pessoal. Vou interromper aqui a gravação.